Na página 119, ele vai começar o rebuliço social, que é o seguinte. As eleições vão acontecer em 1930. Getúlio Vargas de um lado, com João Pessoa em Minas Gerais, e de outro lado, Júlio Prestes, o paulista que foi indicado pelo outro paulista, que foi Washington Luiz. Quem ganhou as eleições? Júlio Prestes. Ou seja, São Paulo ganha as eleições. O paulista indicado por outro paulista agora vai ser presidente do Brasil. Só tem um problema. A galera que perde não aceita a derrota. E aí essa galera que perde, que não aceita essa derrota para Júlio Prestes, porque uma consideração aqui importante, pessoal. 5% da população votou na época, tá? Apenas 5%. Porque metade da população brasileira era analfabeta, não sabia ler e escrever, e quem fosse analfabeto não podia votar. As mulheres eram excluídas do processo de votação, os negros eram excluídos do processo de votação, então você tinha uma parcela mínima da população. Bom, desses 5% que votaram, a maioria, 59% mais ou menos, desse total de pessoas que votaram, né, que representou aí 5% da população total na época, elegeu então Júlio Prestes. Só que esse cara não assumiu. Quem assumiu foi o Getúlio, o cara que perdeu a eleição. Professor, como que isso é possível? Olha só que loucura o primeiro parágrafo. Nas eleições, venceu Júlio Prestes. Porém, um acontecimento imprevisto mudaria esse quadro político. Em julho desse ano, João Pessoa foi assassinado durante um levante oligárquico que tornou o município de Princesa Independente da Paraíba. Traduzindo, o vice do Getúlio, o cara lá de João Pessoa, ele foi morto. Só que aí você fala, tá, por que ele foi morto? Por desavenças lá na Paraíba, por desavenças da política estadual. Só que esse fato foi usado para manipular e foi colocado como se fosse um problema federal. Tem alguma coisa a ver com Washington Luiz, tem alguma coisa a ver com Júlio Prestes, essa morte do João Pessoa. E aí, o texto continua, né? Mesmo sem ter relação com a política nacional, o fato serviu de estopim para a eclosão de uma ação armada contra o Washington Luiz. A galera lá da Aliança Liberal, a galera do Getúlio, a galera do João Pessoa, que agora o João Pessoa morreu, a galera de Minas Gerais, a galera do Exército, tinha uma parte do Exército que a gente vai falar depois chamada de tenentismo, que eram literalmente tenentes do Exército, que estavam mais participativos na questão política, eles eram mais atuantes, essa galera não queria São Paulo de novo hegemônica no poder. E aí eles vão usar esse fato do João Pessoa que foi assassinado como justificativa para que Júlio Prestes, aquele que ganhou as eleições, não assuma. E aí, o segundo parágrafo fala assim, que apoiado pelos tenentes, né, a galera do exército, que era ligada à política, queria acabar com essa hegemonia de São Paulo, e comandado por Getúlio Vargas, aquele líder lá, o presidente da província do Rio Grande do Sul, eles começaram uma revolta lá em Minas Gerais. Como assim começaram uma revolta? Ué, a gente vai marchar até o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, e a gente vai tirar o Washington Luiz de lá e não vai deixar o Júlio Prestes assumir. Porque o Júlio Prestes, que ganhou as eleições, ele ia assumir em novembro. Veja bem, a eleição foi em março. Júlio Prestes ganhou. Ele assumiria não em abril, mas apenas em novembro daquele ano. Nesse meio tempo, as pessoas vão marchar, cerca de 30 mil pessoas vão marchar para o Rio de Janeiro para tirar o presidente Washington Luiz de lá, não deixar o Júlio Prestes assumir. E aí eles chegam, eles tiram o presidente da época, o Washington Luiz, aquele paulista, esperam em cerca de 10 dias, porque o Getúlio Vargas estava lá no Rio Grande do Sul, espera em cerca de 10 dias, o Getúlio chega e é colocado no poder. Bom, esse momento, no parágrafo 3, diz assim: em 3 de novembro, apoiado por setores populares e pela maioria dos líderes do movimento, Getúlio Vargas assumiu o poder. Pronto, agora você já sabe como é que Getúlio Vargas chegou no poder. Esse momento que Getúlio Vargas chegou no poder, a gente chama de Revolução de 1930, que na verdade foi um golpe de Estado, né, porque não respeitaram a Constituição, não respeitaram Júlio Prestes. Uma consideração importante aqui, pessoal, é que fraudes nas eleições eram constantes e dos dois lados. Vamos lembrar que o voto era aberto. Então aqui houve fraude, mas houve fraude dos dois lados, do lado do Júlio Prestes e do lado da Aliança Liberal. Bom, e o texto aqui fala que esse momento que o Vargas assume, acaba então a República Oligárquica, acaba a chamada República Velha e começa então o período que o Vargas assume. Só que como ele deu um golpe de Estado,
ele não entrou no poder de acordo com a Constituição, ele vai ficar de forma provisória. Ou seja, eu estou aqui e agora a gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu tenho os tenentes do meu lado, eu tenho uma parcela do exército do meu lado, eu tenho Minas Gerais comigo, eu tenho a Paraíba comigo, eu tenho o Rio Grande do Sul comigo, e agora vamos ver o que o Vargas vai fazer no poder. Essa saída autoritária para tirar a oposição estadual de São Paulo, agora com o Vargas colocado no poder, você tem que entender que começa o chamado governo provisório, em novembro de 1930, ou também chamada Revolução de 1930, que é quando o Vargas assume. No livro, ele fala ali, Vargas no poder do governo provisório. O primeiro parágrafo diz assim, o governo provisório instituído após a vitória do movimento era formado por representantes das elites estaduais vitoriosas e por militares que apoiaram o movimento. Em particular, as lideranças do tenentismo, que são a galera do exército lá, mais participativa na política. Getúlio procurou governar mantendo um certo equilíbrio entre esses dois setores. Foi o que eu disse para vocês. Eu bato de frente com São Paulo, mas eu dou base para que São Paulo não quebre, já que é o principal estado da economia brasileira. A primeira ação do Vargas, diz ali no primeiro parágrafo, que foi a nomeação de interventores nos estados. O que era isso? Lembra o lance que eu falei que o governador era chamado de presidente da província? O Vargas fala assim, não tem mais negócio de presidente da província. Quem é o presidente do Brasil sou eu. Eu não quero presidentes estaduais. Eu vou colocar interventores. Ele muda o nome. E mais do que isso, eu vou tirar a oposição. Eu vou tirar uma galera aí que está contra mim, como esses presidentes de províncias. Vocês agora serão tirados do poder, já que eu tenho os tenentes comigo, já que eu tenho uma parte grande do exército comigo, eu vou aproveitar esse momento, tirar a oposição e colocar pessoas da minha confiança como interventores, entre aspas, governadores, né? A gente chama isso de governador hoje. E aí, aqui fala que um exemplo foi a nomeação de interventores nos estados, vários deles eram militares, o interventor de cada estado, por sua vez, nomeava os prefeitos dos municípios. Então, não tem eleição aqui. O Vargas ele assume com um punho de ferro e ele vai espalhar os seus tentáculos de poder pelo Brasil. No parágrafo 2 diz que essa política de intervenção despertou resistência, principalmente por São Paulo. Claro, né? São Paulo que tinha perdido. Vamos lembrar, São Paulo tinha ganho as eleições, mas tinha perdido o poder. Essa galera que foi colocada à margem, a elite paulista, os cafeicultores que mandaram no Brasil por muito tempo, eles falaram, bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar lutar por novas eleições. Nós não queremos Vargas, mas nós queremos uma nova eleição. Só que, claro, né, agora você tem Vargas assumindo ali com um punho de ferro no início, então eles não vão ter muita chance. E aí, para piorar a situação, o Vargas coloca como interventor de São Paulo um cara que não era paulista. E aí isso deixa os cafeicultores mais bravos ainda. Como assim? Você coloca alguém que não é do nosso estado para governar o nosso estado, para intervir no nosso estado? Nós não queremos isso, a gente quer novas eleições para acabar com isso. E aí o texto fala que a mais importante exigência do movimento era a elaboração de uma nova Constituição. Então, a partir do momento que o Vargas deu um golpe, acabou essa Constituição. Ela foi rasgada simbolicamente. Nós, paulistas, queremos uma nova Constituição. Resultado disso, vai ter uma revolta, uma reação militar que a gente vai chamar de Revolução de 1932, e eu já vou te contar o que foi isso. Essa é a última parte da aula. Então, no primeiro parágrafo da direita, da página 119, diz lá: em julho de 32, então veja aí que fazia 2 anos já que o Vargas estava no poder, que São Paulo começa a fazer uma resistência. O texto fala que começou em São Paulo uma reação militar contra o governo federal, que ficou conhecida como Revolução Constitucionalista de 1932. O que era isso? São Paulo estava exigindo uma nova Constituição, e a gente vai pegar em armas para bater de frente contra o governo federal do Getúlio Vargas. Aliás, uma curiosidade, pessoal, aqui o governo federal, o governo do Getúlio Vargas, pela primeira vez em São Paulo, vai utilizar aviões para bombardear uma cidade da resistência, uma cidade dessa galera pistola, né, que estava em São Paulo, que é uma cidade chamada de Cachoeira Paulista, e eles vão bombardear a cidade, e na época um cara chamado Santos Dumont, que você já deve ter ouvido falar, ele entra numa melancolia, porque ele não fica de nenhuma forma, ele não gosta da situação do que ele está vendo. Aviões sendo feitos, sendo utilizados para matar. E aí criou-se uma lenda que ele se suicidou por conta disso.
A gente não tem como um fato 100% verídico, mas que ele ficou triste, isso ele ficou. Ele viu a sua invenção sendo utilizada como arma de guerra, sendo utilizada aí como uma ferramenta do governo para suprimir essa Revolução de 32, para suprimir os paulistas. Essa foto que está aparecendo aí para você é sobre os tenentes, o tenentismo, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Aí o texto continua ali, ó. Após 3 meses de guerra, a Força de São Paulo assinou a rendição. Ou seja, 3 meses de guerra, acabou. São Paulo perdeu. Né? Imagina só, São Paulo contra o Brasil inteiro. Em números, dava mais ou menos 10 mil paulistas contra 30 mil pessoas do governo. E aí essa pequena guerra, essa pequena revolta, que eles insistiram em chamar de Revolução de 32, esse nome acabou pegando, mas que na verdade foi uma revolta ali que durou 3 meses, isso foi apagado. Só que, na visão de São Paulo, essa derrota militar se transformou numa vitória política. O texto fala ali que no ano seguinte, o Vargas convocou eleições para construir uma Constituição, Assembleia Nacional Constituinte de 33. Ou seja, o Vargas cede, o Vargas vai escrever uma nova Constituição para o Brasil. E essa nova Constituição ela vai ser promulgada, vai ser colocada em ordem em 1934. Que é quando acaba então o governo provisório, e agora o Vargas está comandando. Só que é o seguinte, né? O Vargas escreve uma nova Constituição com ele no poder, né? Ele fica de 30 a 34 provisoriamente, agora em 34 ele continua, mas como presidente dessa nova Constituição, que é de 34. E ele também faz uma nomeação de um paulista como interventor de São Paulo, ou seja, não se preocupem, eu não vou colocar pessoas de outro estado, eu vou deixar vocês aqui... eu vou deixar um paulista aqui governando São Paulo. E por fim, tenentismo é esse movimento que a gente falou, pessoas, tenentes do exército, tendo aí uma participação muito simbólica e representativa e significativa na política do Brasil. Eles apoiaram muito o Vargas, vários tenentes que, aliás, vão participar, ser presidentes da República lá no regime militar. Por exemplo, Humberto Castelo Branco, Ernesto Geisel, então pessoas que vão se tornar presidentes dali 30 e poucos anos, que a gente vai falar mais para frente, aqui fizeram o suporte dos tenentes para o Vargas ficar no poder. Então ele diz ali que o tenentismo foi um movimento que representou a reação dos oficiais de média e baixa patente do exército contra o regime oligárquico, contra as políticas tradicionais, contra o voto aberto, contra o voto de cabresto, e aí essa galera vai difundir as suas ideias na década de 20, e eles pregavam ali o voto secreto, o voto às mulheres, a moralização política e a reforma do ensino público. Então, essa foi a aula de hoje. Esse momento em que o Vargas entra no poder em 1930, mesmo perdendo as eleições, São Paulo, em resposta, faz uma revolta em 32, essa revolta é contida, e em 33 vai começar a querer escrever uma nova Constituição, em 34 vão colocar, então, uma nova Constituição no país, e aí você vai ver os próximos temperos dessa história muito louca na aula que vem. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.